Torcedor do Palmeiras, quinta-feira aqui agitado, a imprensa esportiva aqui analisando o último jogo e falando que o Palmeiras mantém aí na liderança e também falando da ausência aí do Esteban, se ele fez falta e já projetando o próximo jogo diante do Vitória. Acompanhe, pessoal, o vídeo até o final. Olá, fã de esportes. Fluminense e Palmeiras jogaram pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro para um público superior a 51 mil torcedores aqui no Maracanã. No Fluminense, aconteceu o reencontro do zagueiro Thiago Silva, quase 16 anos depois, com a torcida tricolor. O Palmeiras não teve à beira do campo o seu comandante, Abel Ferreira, que estava suspenso e substituído pelo auxiliar João Martins. No primeiro tempo, um jogo ruim com poucas conclusões a gol. Aos 3 minutos, Thiago Silva lançou para Marquinhos, que matou no peito e bateu por cima do gol no primeiro lance de perigo da partida. O único ataque perigoso do Palmeiras aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Vanderlan tabelou com o Flaco Lopes e, mesmo sem ângulo, chutou cruzado para a boa defesa de Fábio. O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma novidade: a estreia do atacante colombiano Kevin Serna no lugar de Marquinhos. E logo aos 11 minutos, o técnico Mano Menezes substituiu Cano, que não está numa boa fase técnica, pelo garoto Cauã Elias. Marcelo, que estava no banco de reservas, acabou entrando no lugar de Paulo Henrique Ganso, mas atuando no meio de campo. E a partir daí, o Fluminense subiu de produção. Mas aos 41 minutos, a torcida tricolor foi ao delírio. A arrancada pela esquerda do estreante Kevin Serna e o cruzamento para trás pegou o John Arias, que acertou uma bomba de primeira, sem defesa, para o goleiro Everton. Final, Fluminense com sua segunda vitória consecutiva a 1, Palmeiras caindo para a terceira colocação, 0. Eu penso que a gente é privilegiado em ter conosco jogadores como Marcelo, como Felipe, como Fábio, né? Agora como Thiago, que estreou recentemente, Cano, que são referências que podem mostrar caminhos e que são jogadores vencedores e que sabem o que é necessário para a gente voltar a vencer, como acabamos de construir 2 vitórias. Segundo tempo, penso que nós tivemos um pouco mais organizados como equipe, mais bem distribuídos, por isso que crescemos. Não foi pelo comportamento em si. O crescimento deu mais tranquilidade para a equipe, é óbvio, né? Deu mais tranquilidade para o torcedor na arquibancada, que foi brilhante, que empurrou a equipe até o final do jogo. E certamente ele teve esse comportamento porque ele viu lá dentro uma equipe se entregando ao máximo. Começa a aparecer esse caminho, minhas equipes jogam assim, e a gente começou a competir primeiro. Assim foi um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques, temos um elenco muito competente em todas as funções. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma. E foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente. E quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita. E foi isso que se passou hoje. Os 2 times agora voltam a campo pela 20ª rodada, a primeira do retorno, domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Fluminense enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. No sábado, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Vitória da Bahia. Uma postura bem diferente do Fluminense, né? Bem diferente, e a gente percebe agora o Mano Menezes gerenciando melhor o elenco. Marcelo no banco de reservas. Esse momento da temporada exige também que os jogadores estejam bem fisicamente para suportar ali 60, 70 minutos num bom nível, né? E ele acabou optando pelo Diogo Barbosa como titular, fazendo a dobra com o John Arias, até para jogar nas costas do Dudu, que é um cara que está sem ritmo,
e do Marcos Rocha, que é um lateral que não apoia muito. Por o Mike lesionado, o Marcos Rocha acabou sendo titular. Mano Menezes tentou fazer esse jogo, né, pelos lados do campo, usando bem esse lado direito, esse lado esquerdo, né? O Marcelo acabou entrando no segundo tempo, inclusive no meio-campo, né, jogando como um construtor, não tendo essa postura de intensidade. E aí o Arias, que fez falta, inclusive, na data FIFA para o Fluminense, acabou decidindo o jogo. É um time que está longe ainda de ser o Fluminense que a gente viu na temporada passada, até porque vai ter uma outra configuração, né? É um time diferente nas peças e taticamente será diferente. O Mano Menezes já falou isso algumas vezes, mas conquistou uma consistência defensiva. Thiago Silva, né? Quase 40 anos, mas parece que tem 19. E com os dois Thiagos, inclusive, né? O Thiago Silva jogando ao lado dele, os dois foram muito bem. E tendo o Arias, que é o cara da válvula de escape, um jogador de verticalidade e finalização também, até porque o Cano não vive um bom momento, o Fluminense vai encontrando, vai somando pontos, né? Vai catalisando pontos aí para tentar sair da zona de rebaixamento. Esse é o principal objetivo, principalmente no momento da temporada onde o Fluminense terá Copa do Brasil e Libertadores. Então, o brasileiro ainda é prioridade e somar pontos ainda também é prioridade. Olhando para o lado do Palmeiras, que também vem aí com Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil e na sequência Libertadores, fora o Brasileirão. Tá num momento meio né? Esquisito assim, né? A questão do Palmeiras é a gente olhar para o elenco e perceber que tem boas peças, inclusive o auxiliar do Abel Ferreira falou aí que os desfalques não são desculpas, porque tem um elenco qualificado. O Dudu está voltando de lesão e tendo agora um pouco mais de sequência. O Felipe Anderson voltando da Europa, numa função, jogando como ponta pelo lado esquerdo. O Flaco Lopes, né, com as ausências aí de vários jogadores, o Estevão, a saída do Hendrick, que ainda é algo para ser observado com um pouco mais de cuidado nessa questão de reposição de elenco. É um time que tem qualidade, mas é lógico que quando a gente olha para uma temporada do Palmeiras, que é um time muito regular, essa oscilação de 2, 3 jogos faz a gente até ficar desconfiado, né? Mas eu acredito que é algo bem passageiro. O Palmeiras já viveu muitas oscilações ao longo dessa gestão Abel Ferreira e saiu rapidamente dessas oscilações. Só que aí tem essa sequência de jogos que realmente é muito dura. Tem os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores e entre esses confrontos tem um jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro. Ou seja, vai ser um mês, final de julho, início de agosto, de prova de fogo para essa equipe do Palmeiras. Pedro, por que o Palmeiras produziu tão pouco? Claro, tem o Fluminense do outro lado, evidentemente, mas por parte do Palmeiras. E veja até um segundo tempo onde as escolhas do Mano com relação às substituições e tal foram melhores do que as escolhas do Palmeiras. As coisas deram mais certo. Por quê? Olhando para o resultado foi melhor. As escolhas podem ter sido tão boas quanto ou tão ruins quanto. O Fluminense. O resultado das escolhas foi melhor. Né? Eu acho que as escolhas do que o Fluminense fez, que o Mano fez, deram mais resultados do Fluminense do que... Então, nós estamos falando sobre o efeito das escolhas, Sim, não sobre as escolhas. A gente não tem condição nenhuma de falar sobre as escolhas. A gente pode falar sobre o efeito das escolhas. Que deram certo, né? Claro. O efeito para o Mano foi muito melhor. Tem total razão. E daí dizer que ele errou pelo efeito acertou, das escolhas, como o futebol trabalha, né? Também quando se fala, parece que o Palmeiras vem numa sequência muito boa e que hoje aconteceu um desvio de percurso. Apesar da colocação, não é exatamente o melhor Palmeiras que a gente vem acompanhando. A mudança está muito mais do lado do Fluminense. Agora, quando ele fala de não vai dar para vencer sempre, se manter ali nas cabeças, eu também tenho dúvidas sobre o que o Palmeiras está pensando para a temporada. Não acho mais que aquela coisa de elenco curto, não acho um elenco mais tão curto. Você tem um mata-mata já semana que vem. Copa do Brasil. Copa do Brasil já semana que vem. Tem Flamengo com Palmeiras na semana que vem. Você já emenda depois com mata-mata Botafogo. E também não sei até que ponto que você olha para esse time do Palmeiras. Esse time do Palmeiras, em muitos momentos, a gente senta aqui para comentar, porque ele parece que sabe o gatilho certo da hora do competir, do resolver jogo, do segurar adversário. E hoje me pareceu, o lance para mim emblemático. O André Calçado que citou a postura de Zé Rafael no gol. E aí parece que o Palmeiras não escolheu esse jogo aí. Escolheu, principalmente no segundo tempo, quando ele escolhe apenas travar. O Fluminense não soltou tanto, escolheu travar, então o empate aqui para mim tá bom. Então, do mesmo que a gente falou tanto da postura do Fluminense, me pareceu uma postura que não é exatamente a que a gente está acostumado, ou se acostumou a ver quarta passada do Palmeiras. Foi outro jogo. Vencedor, exato. Então, não é, com derrota. Eu não gosto dessa coisa de escolher jogo, porque não se escolhe jogo. Mas ambientes, eles condicionam comportamentos.
O Palmeiras, na semana passada, contra o Botafogo, eu vou falar só dos 20, 25 minutos finais. Teve uma postura absolutamente diferente dos 20, 25 minutos finais de hoje. E não é exatamente uma equipe absolutamente diferente. Você tem dúvida que o Palmeiras no mata-mata com o Flamengo e o Palmeiras no mata-mata com o Botafogo talvez não tenha essa postura de hoje? Eu acho que vai ser diferente. Então, me parece que tem muito mais a ver... Você quer um detalhezinho importante daquele jogo do Botafogo, que a gente nem chegou a citar aqui? Não, aquele jogo que... Que nem foi também aquele jogo. Meia-noite e 12 e o nome foi citado pela primeira vez. É isso. Mas o que antecedeu aquele jogo contra o Botafogo foi um período sem jogos. Sim. De 7 ou 8 dias. Para os dois. Para os dois. E a o que levou à intensidade daquele jogo. Sim, isso é verdade. O Palmeiras agora vem daquele jogo extremamente físico. O segundo tempo do Palmeiras contra o Cruzeiro já foi de uma queda física muito grande. E hoje eu senti que em vários momentos faltou perna. Verdade. Mas entendeu? Aí também falta. Mas aí para mim, Renato, eu concordo com você. Sim. A gente não vai conseguir e a gente vai ter muito pouco. Diria que não teremos mais essa janela, porque a data FIFA vai começar a acomodar jogo adiado. Sim. Quando começar, quando encava lá Libertadores, Copa do Brasil. Mas eu concordo contigo. Só que hoje, no segundo tempo, eu vi um Palmeiras deliberadamente com essa postura, não só por causa da perna. Não, e de concentração. Sim. Porque a mente cansa também. Às vezes a gente esquece um pouco disso, que a concentração ela está linkada também à sua capacidade física. Entendeu? Então, é algo que, claro, são outros fatores, eu acho que existe. Para mim, hoje tem muito mérito do Fluminense. Para mim também. Entendeu? Claro. A forma como o Fluminense protegeu sua área. Eu acho que a linha defensiva do Fluminense, para mim, hoje se comportou de uma maneira exemplar. Porque aí está a diferença Exatamente. Da versão anterior. Mas isso entra. E é o Palmeiras que compete, tem hora que... Tanto que quando o Mano quer mudar um pouco, ele tira o Paulo Henrique Ganso, coloca o Marcelo, mas não tira o Diogo Barbosa. Exatamente, ele não mexeu na linha. Ele não vai mexer aqui. Ele fala mas aí o Fluminense ganhou personalidade no jogo, né? Total. Quando o Marcelo entrou. Sim. E aí, muitas vezes tem se falado sobre o Marcelo, mas com um olhar sobre as deficiências que ele... ele não tem, Palmeiras, que ele não tem hoje com a idade que tem. Ele sempre teve, né? Porque o Marcelo, como disse o Marcelo Bielsa, o Marcelo do Fluminense, como disse o Marcelo Bielsa quando esteve no Brasil em 2017, nunca foi um lateral. Ele sempre foi um atacante que joga na lateral, jogando pelo corredor do campo. E assim ele foi utilizado nos melhores momentos da carreira dele, com compensações quando foram necessárias. Mas acomodar ali, acondicionado ao setor. Hoje ele entrou no meio de campo e o Fluminense teve melhor posse, melhor posse com ele. Eu vou falar de novo, não é que seja o jogo menos importante, porque não dá para falar que o jogo Fluminense é menos importante. Mas da sequência, o Botafogo líder, fazer o jogo mais importante da rodada da semana passada. Fluminense agora. Flamengo, depois Botafogo de mata-mata. Era o jogo que você iria inconscientemente, no mental, como fala, negociar. Quando entra o Marcelo no segundo tempo, para mim era um jogo que o Palmeiras começava a tirar um pouco mais do conforto do Fluminense e que ali alguém ia escolher quem ia querer um pouco mais. E se o Fluminense não foi brilhante no jogo, ele quis. Com o Jovem, com o Serna, com o Marcelo. Entendeu? A própria postura com o Marcelo em campo, como você começou a passar. Então, mostrou também para mim um pouco de inconscientemente ou não, quem quis mais. E muitas das vezes, quando o jogo começa a chegar na fase mais aguda, é o Palmeiras quem quer mais. E hoje não foi. Mas, William, não é que não quis ganhar, mas tentou administrar. Vou te fazer uma pergunta. Fecha. Mas esse tipo de jogo, com esse contexto, o Palmeiras já ganhou vários. Já, claro. Já. Neste contexto. E a gente valoriza muito. Exatamente. E eu falava na redação, tá travado, tá complicado, os palmeirenses estavam meio oriçados. O Palmeiras ganha a maioria dos jogos que chegam no final desse jeito. Exatamente. A maioria deles. É isso. A maioria. Só concluindo, numa bola parada, numa escapada, quando o Estevão está em campo, ultimamente, o adversário baixa um pouquinho numa jogada em que ele determina... Por isso que eu não vi tanta mudança assim que o João fala, porque hoje não. É assim, só que hoje do outro lado também tinha alguém ali, ó. Eu acho que eles estão pensando noutra coisa. Ele e o Abel, a comissão técnica. É o seguinte, primeiro que, um outro ponto,
um jogo é interação entre duas equipes. É muito difícil dividir um jogo. A gente faz isso muito. Hoje a gente fez um recorte do Fluminense e outro do Palmeiras. O recorte do Fluminense não elimina o que o Palmeiras fez e o do Palmeiras não desabou nessa vitória. Porque senão parece que o Palmeiras está abaixo. Não, o Fluminense fez o que precisava e o Palmeiras está distante daquilo que já construiu. Tá? A comissão técnica portuguesa do Palmeiras sabe que esse ano as coisas estão mais difíceis. Sim. Não é só para eles. Porque às vezes você dá aquela mapeada, você fala, meu adversário é aquele e aquele. Esse ano tem o Botafogo, tem o Flamengo, você tem ainda o São Paulo, que é sempre um adversário difícil, o Cruzeiro que estava ali, aí vem a SAF, o Cruzeiro está ali trazendo os reforços. E 2 clássicos nacionais nas Copas. Em mata-mata, exatamente. E vem Bahia, e não é fácil jogar contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o ambiente de disputa do Campeonato Brasileiro e dos confrontos nacionais em Copas, inclusive Libertadores, ele é totalmente diferente de outros anos que essa comissão técnica falou assim, dá para chegar. Então, esse ano, é uma pena que a gente estrague tudo isso que a gente tem. Mas a gente teria tudo para produzir um dos melhores campeonatos da história, pelo nível das equipes, pelo equilíbrio. É que a gente sempre, o nosso equilíbrio, a gente não consegue equilibrar. O Renato falou de equilibra o cenário do pré-jogo. Empurrando o jogo lá para baixo. É raro. Mas eles sabem disso e vai ser difícil. O cenário ideal entregou aquele jogo. Você vê o Fluminense, por exemplo, isso é muito emblemático, indo atrás do Ignacio, né, que é um jogador brasileiro que estava fora, zagueiro, cara de força, de impulsão. Então, tudo isso você começa a enxergar já dentro do campo. Um time que ele é mais pragmático, e eu acho que no Brasil a gente leva um pouco essa palavra de pragmatismo para um lado negativo, e não necessariamente ser pragmático é ruim. Eu acho que esse Fluminense precisa nesse momento é necessário de ser pragmático e de pontos. Então você vê um time mais consistente, você vê um time que protege melhor a sua área, você vê um time que faz transições melhores. O Fluminense do Diniz era realmente o pior time do Brasil, no Campeonato Brasileiro. É um time que tinha problemas em todas as fases do jogo. Hoje é um time que transita melhor, é um time que pressiona melhor a bola, é um time que compete mais. E hoje, apesar de eu não ter achado que ninguém foi muito melhor, eu acho que o Fluminense foi um pouquinho, acho que buscou mais no segundo tempo, mas equiparou forças com um dos melhores times do país e da América do Sul nos últimos anos. Né? Sim, esse é o detalhe, foi um jogo equilibrado. Não é que ganhou de 1-0 Exatamente. Alguns momentos o Palmeiras melhor, outros momentos o Fluminense melhor. A gente falava... Hoje a gente olha o Fluminense e vê já alguns bons sinais de organização, né? Já melhorou o Calçade, tudo bem? Olá, boa noite. E se você olhar, mesmo o time do Diniz. O Diniz colocaria esse time em campo. Sim, colocou em campo. A diferença é como ele atua, né? Talvez não faria as mudanças que o Mano fez, outras mudanças. O Marcelo entrou para jogar no meio. No meio, exatamente. O Diniz ele entrava na lateral, por dentro, só que aí você tem que gerar um equilíbrio com outro jogador. Talvez o Mano prefira fazer a coisa de uma forma mais simples. Né? Não assim, não é o momento de tentar algo mais sofisticado. É o momento da grande receita, é o momento simplificar. Do feijão E ele conseguiu, assim, em 18 jogos, falta um jogo para terminar o turno. Então o Fluminense hoje jogou a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro, pelo adversário. Uma coisa é você enfrentar um time que está ali competindo com você, no final da tabela, a outra é vencer uma equipe que pode ganhar o Campeonato Brasileiro, pode ser campeã, e é a atual campeã brasileira. Então, o resultado leva o Fluminense para 14 pontos, ele está 3 agora do Cuiabá, que é o primeiro fora, então o Fluminense tem que abraçar esses passos. Não adianta ficar o torcedor fluminense pensando muito lá na frente e nem a equipe. A primeira tarefa é sair da zona do rebaixamento, ficou muito tempo lá no fundo, sim, né? Poderia hoje estar numa situação mais complicada, mas aí o torcedor do Fluminense vale para todo mundo, né? Quem está disputando o título, quem não está, mas e aí que está a beleza dos pontos corridos, né? Fico assim surpreso quando a pessoa não consegue enxergar. Que o torcedor que está ali no fundo da tabela, ele joga em vários gramados diferentes, não é só o time dele. Às vezes o time dele perde, mas ele ganha ponto em tudo que é jogo dos adversários que tropeçam. Quem está buscando liderança, sim, começa a olhar para o lado. O Flamengo estava empatando um jogo, torce um monte ganhando de jogo, um ponto. Cara, você tem assim interesse tudo ao mesmo quase tempo que na ali, rodada toda. E aí que está a beleza, ainda mais tendo times assim tão grandes como tem o futebol brasileiro. Dá para discutir o momento de cada um,
mas a gente tem algo que poucos lugares no mundo têm, que é essa grandeza, né? E essas histórias que os clubes brasileiros e raízes de uma história muito legal. Mas é um Fluminense que a escalação, você bate o olho e fala, isso aqui é igual ao do Diniz. Mas tem um porém, uma diferença no Fluminense do ano passado. Herman Cano. Nenhuma finalização. É um jogo que, quando chegava nele, era um Fluminense que transbordava em vitórias, talento, emoção para o torcedor. Hoje é um jogo que precisa dos outros. Se você esperar pelo Herman Cano, ele não vai resolver. E aí hoje é um jogador, é o que eu sempre costumo dizer, você nunca sabe, e não dá para saber ainda, quando é que o futebol vai abandonar o cara, pela idade mais avançada. O Fluminense tem vários jogadores nessa situação. Então o ano passado era de um rendimento fantástico. Esse ano, a gente já está em julho, indo para agosto. O rendimento, ele é quase nulo. Sim. Tá, e aí? Temos que aguardar, mas pode ser que o Fluminense tenha que, nessa janela ainda, pensar para resolver essa situação. Porque ou ele espera... Alguém para o lugar do Cano? Pode. Cano reserva? Porque é o seguinte, o John Kennedy não... Sim. O tanto que o Mano... exatamente. Tanto que o Mano... Hoje. Você vê que o Kennedy, assim, com o Mano, né, é um pouquinho de lado. E talvez ele tenha que pensar, não só para um zagueiro, talvez um zagueiro, você falou um zagueiro, faz sentido, né? Tem o Thiago Silva e tem um cara diferente, bem diferente do lado dele. Mas o ponto final do Fluminense, que existia em 2023, ele não existe. E esse ponto final era o Cano, que é o seguinte, de onde chutava a bola entrava. E ele era um cara... Não precisava chutar muito. Presente no jogo. Presente. Era o homem de um toque só. A presença dele era fenomenal. E não é a trajetória de 2024. Então o Flu tem que ficar atento a isso. Até porque é um jogador já tem bem mais de 35, já passou de 35 anos. Então é preciso tomar cuidado. Mas a boa notícia é a vitória e como ele venceu, encarando uma equipe que é muito difícil de jogar. Muito difícil de enfrentar. É isso. Vamos lá. Ainda voltando um pouquinho na torcida e no Thiago Silva. O grande reforço para o Fluminense nesse momento é esse clima no Maracanã. Desse jeito vai ser muito difícil vencer o Fluminense no Maracanã. E também entrando na questão do Thiago Silva, que aí o Pedro já falou sobre a questão da liderança, né? Não só o aspecto técnico, mas o motivacional, o que ele representa para o clube. Acho que são dois pilares dessa recuperação. O torcedor perto, e aí nos jogos do Maracanã, né, não há por que imaginar que esse ambiente não vai ser repetido, né? Porque basta ver a mobilização da torcida do Fluminense, que numa noite como hoje foi para o Maracanã num número altíssimo, para ajudar, né? Para ajudar o time, porque sem o público, talvez hoje o Fluminense não tivesse a força necessária para encarar e vencer o Palmeiras. Mas o Mano falou depois da vitória sobre o Cuiabá que jogar, para um time de futebol, qualquer um, jogar nessa zona da tabela é muito difícil. Porque todos os erros acabam representando muito mais problemas, né? Muito mais prejuízos do que quando você está fazendo um campeonato bom e está lá em cima. Você pode perder uma ou outra oportunidade, você sabe que talvez até no mesmo jogo você consiga recuperar. Um zagueiro pode cometer uma falha numa situação como essa dos times que estão lá embaixo, não à toa são equipes que ganham muito pouco, né? Sim. Os erros, eles são todos amplificados. Sim. E o Fluminense não tem mais condição nenhuma de escolher o que fazer. Então, quando o Mano chega, e o Renato lembrou bem a forma como ele monta os times, então quando o Mano não começa uma temporada num time de futebol, com jogadores que ele pediu, numa estrutura que é, né, uma estrutura na qual ele comanda, e ele chega num clube que está com problemas, isso tem acontecido muitas vezes na carreira dele, ele primeiro fala isso, e ele age assim. O primeiro objetivo é parar de tomar gol, o segundo é parar de perder, recuperar um pouco da confiança em si próprio, e a partir daí abrir um pouco mais no sentido de começar a desenvolver melhor o time ofensivamente, estimular os jogadores a correrem um pouco mais de risco, mesmo numa situação muito complicada na tabela. E essa é a história das equipes que precisam ser resgatadas. O Mano tem meio que um protocolo para fazer desse jeito. E é isso que ele tem feito. O Fluminense parou de tomar gol,
ou está tomando menos gol, empatou jogos, conseguiu vencer, venceu a segunda em sequência, a vitória de hoje é muito significativa. E aí, o Thiago Silva, eu acho que ele representa, primeiro, como disse o Renato, concordo plenamente, uma mudança no ambiente, numa hora em que os outros jogadores do Fluminense precisavam dessa presença, Sim. de um cara que tem uma carreira tão bem sucedida. E que tem tudo a ver com o clube? E que nasceu no clube? É do clube, né? A gente lembrava na semana passada, o Felipe Coutinho volta para o Vasco, o Thiago Silva volta para o Fluminense, e teoricamente são histórias parecidas, mas o Vasco já deixou o problema para trás. Se a gente pensar quando começou a conversa sobre a contratação do Felipe Coutinho pelo Vasco, eu sei que o assunto é o Fluminense, mas eu acho que cabe a comparação, o Vasco estava na zona do rebaixamento, ou próximo dela, e o Coutinho talvez chegasse com a missão de salvar o Vasco, que é o que acontece com o Thiago Silva no Fluminense. Sim. É claro que o jogador não vai salvar uma equipe, ele não existe alguém com tal capacidade. Ele pode impulsionar. Mas ele pode impulsionar lá dentro, ele pode impulsionar no campo, ele pode impulsionar chamando mais a torcida. E é muito provável que o Thiago esteja fazendo tudo isso, mesmo que ele tenha até agora uma participação pequena, né? Em campo, mas não à toa, são jogos que o Fluminense ganhou. Temos o Mano Menezes falando, vamos nessa? Bom, primeiro, essa colocação sobre encontrar o caminho eu acho mais importante do que tudo nesse momento que a gente estava atravessando. Porque é muito difícil você querer ir a algum lugar se você não sabe como você quer ir. É muito difícil chegar. Então esse foi o primeiro papo meu com os jogadores, a minha primeira missão como técnico, nossa como comissão técnica. Mostrar a eles um conceito para que todos entendessem, para a gente fazer essa transição de um modelo que a equipe tinha e que precisava, dentro das avaliações, passar por uma transformação maior, menor, isso o caminho é que vai dizer. Então, acho que começa a aparecer esse caminho, minhas equipes jogam assim, e a gente começou a competir, primeiro, porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição, você igualar as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta no bom sentido, para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente, né? Com uma boa equipe, com uma equipe forte, tenho certeza absoluta que todos eles vão retomar a sua produção, porque fizeram isso ao longo da vida, são atletas tecnicamente espetaculares, vencedores, e a gente volta a vencer, faz a segunda vitória consecutiva. Eu acho que isso vai afirmar essa ideia. Boa noite, mano. Cauã Tinoco do Jornal da KTO 1902. Mano, uma das grandes críticas do Fluminense em 2024 era a falta de consistência dentro do próprio jogo, né? O Fluminense começava alguns jogos bem, mas no segundo tempo caía muito de produção até sofrer o gol. Hoje foi diferente, o time pressionou muito o Palmeiras ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, criou chances de gol claras nas duas etapas. Eu queria te perguntar qual foi o principal ponto de mudança nesse tópico? É um pouco difícil, eu não vou falar para trás, né? Vou dizer o que a gente está fazendo. Tá? A gente joga um pouco mais posicional. Ao jogar um pouco mais posicional, você tem um desgaste menor. E esse desgaste faz a equipe guardar as forças para 90 minutos, que é muito necessário. Jogamos contra um adversário que exige muito da gente 90 minutos. Um adversário que não se desespera nunca, um adversário que fica tocando a bola, que sabe que num determinado momento vai ter uma chance. Então você também tem que ter maturidade de equipe para saber enfrentar isso. A gente soube dosar bem. Acho que os jogadores que entraram também entraram bem. Isso é importante quando você pensa nas alterações, que elas no mínimo mantenham a disposição e rendimento da equipe. E a gente começa a ganhar jogadores importantes. Chegaram também jogadores, né, que hoje já foi possível você ver alguma coisa em termos de jogada ofensiva de qualidade. Eu acho que é assim, mas tudo vem primeiro pela equipe e depois pelos jogadores individuais. Mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes.
O Fluminense hoje teve uma partida em que mostrou uma postura muito vertical e isso também, claro, deu como resultado um gol. Gol marcado pelo John Arias. Queria que você falasse um pouco dessa postura do Fluminense e, se possível, falar um pouco sobre o Arias, que voltou recentemente, e também, claro, o Serna, que fez a sua estreia hoje. Boa noite. Boa noite. A gente é vertical contra uma equipe que dá a possibilidade de ser vertical, né? O Palmeiras te aperta muito, esse ano está apertando muito a marcação, muito alto. Toda a equipe, para te pressionar alta, ela te dá 50, 40 metros de campo, né? Então o espaço está lá e nós temos a obrigação de entender isso. Não precisa mais encontrar o espaço, ele está lá. Então você tem que saber jogar para esse espaço. A gente teve acho que a primeira chance de gol nossa foi com o Marquinhos, numa jogada dessa característica, né? Então, foi assim para esse jogo, às vezes em outros jogos não será assim, e nós temos que encontrar outras soluções, e aí vamos trabalhar para saber fazer isso diferente em cada grau de dificuldade, em cada característica de jogo. Tá aí, pessoal, o Verdão aí deixou escapar esses pontos aí, né? Mas o importante é que o Palmeiras tá lá em cima no topo, né? E vocês acham que o Estevão aí fez falta, hein? Na minha opinião, o Estevão fez falta, né, pessoal? Porque assim, o Felipe antes chegou, né? Mas aos poucos ele tá conhecendo, se familiarizando aí com o estilo de jogada aí, né? Dos próprios jogadores que já tá há muito tempo, o entrosamento aí. Talvez se o Estevão tivesse em campo, o resultado teria sido outro, né? Tudo indica, pessoal, que ele estará disponível para o próximo jogo diante do Vitória, né? E o Verdão aí precisa se atentar nesses pontos aí que precisa ser corrigido, né? Sabemos que também a ausência do Abel Ferreira aí afetou, né, os jogadores, né, pessoal, que tá acostumado com o treinador, né? Isso não é justificativa, mas igual eu acredito que tem alguma parcela aí, né, nessa questão aí da ausência do Abel Ferreira, né? E vocês, pessoal, deixa aqui o seu ponto de vista aí, que você achou do jogo, que você viu de errado, né, que poderia ser melhor, que assim os jogadores possam aí estar corrigindo para os próximos jogos, né? E acredito que isso aí, pessoal, logo o Verdão vai reverter. É um time previsível, né? Como eu falo sempre, dificilmente vai ver o Palmeiras perder 4 jogos em seguida, 5 jogos, né? Isso aí aumenta a esperança para que os torcedores se sintam confiantes e firmes, saber de que ele escolheu, né, um bom time aí para torcer, né? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, que logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do Palmeiras. Também, pessoal, se inscreva no canal. Fui e até novamente com mais novidades e informações atualizadas do Palmeiras.